O Bloco foi sempre muito crítico da integração económica e monetária da União Europeia. Uma integração desigual que eliminou instrumentos de política monetária e cambial, restringiu severamente a política orçamental, mas não criou os instrumentos à escala europeia que pudessem reequilibrar os desequilíbrios que daí surgiram. O resultado está à vista. Algumas economias do centro começaram a acumular excedentes crónicos e crescentes ao longo do período de vida do euro, ao passo que as economias periféricas foram acumulando uma dívida externa insuportável. Para dar um exemplo, em Portugal a dívida externa aumentou de 13% para 120% do PIB. E a dívida externa veio depois, na sequência da crise financeira, a repercutir-se no endividamento público do país. A resposta das instituições europeias foi a do moralismo em relação aos povos do Sul. Dizer que era preciso trabalhar, que não se podia gastar tanto no Estado Social, e as políticas preconizadas foram sempre as mesmas. Contenção salarial, ou cortes salariais, e desinvestimento no Estado Social. A única forma de evitar que a integração europeia continue a ser uma corrida para o fundo em termos de direitos do trabalho e do Estado Social é afastarmos-nos desta narrativa moralista e encontrar soluções que deem resposta aos desequilíbrios da União Económica e Monetária. Em primeiro lugar, precisamos de uma reestruturação da dívida de todas as economias periféricas que foram mais afetadas pela crise financeira e pelas políticas de austeridade que se lhe seguiram. Uma reestruturação da dívida que crie condições para que essas economias empreendam políticas de investimento público e de desenvolvimento e de coesão com o resto do espaço da União Europeia. Em segundo lugar, é preciso criar uma efetiva solidariedade económica entre as economias excedentárias e as economias deficitárias. Isto pressupõe uma Europa de transferências e um orçamento comunitário que seja capaz de a organizar. Em terceiro lugar, precisamos de rejeitar o caminho da precarização das relações de trabalho e do mercado de trabalho, que tem precisamente como objetivo reduzir os custos de trabalho numa corrida para o fundo que é preciso interromper. A política dos últimos anos mostrou como eram falsos os mitos da austeridade. O aumento do salário mínimo não criou desemprego, não prejudicou as exportações, antes pelo contrário. O aumento das pensões não pôs em causa a sustentabilidade da segurança social, cujo horizonte avançou 19 anos com a política dos últimos anos. O que os últimos anos mostraram, pelo contrário, foi que sempre que o país seguiu um caminho contrário às orientações de Bruxelas, a economia ganhou, a sociedade ganhou, o Estado Social ganhou. O que nós queremos é que essa experiência entre nas regras de Bruxelas. Queremos que o investimento público, o investimento no desenvolvimento, o investimento no Estado Social deixe de ser considerado para os critérios e para as regras orçamentais da Europa. E queremos, sobretudo, que os Estados possam conduzir políticas económicas de desenvolvimento sem ter que enfrentar a permanente pressão das instituições europeias. Para isso, precisamos de deputados que sejam representantes do país em Bruxelas e não representantes de Bruxelas no país. É esse o nosso mandato, é esse o nosso compromisso.